galera, beleza? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sellers Cast. Para quem tá nos acompanhando aí há algumas semanas, estão vendo que a gente tá trazendo só fera para cá. E, cara, e hoje não é diferente, pelo contrário, um convidado especial aqui que a gente vai ter bastante história, né? Eu tenho bastante coisa, assim, bastante conhecimento para compartilhar com todo mundo que está aqui. Antes de eu apresentar ele, eu vou dar os recadinhos iniciais. Para quem está chegando aqui nesse primeiro episódio, eu me chamo César Duro, sou CEO da Sellers, né? Vim aí da indústria, já fui promotor, fiz toda essa jornada aí, então nos acompanha aqui nas redes sociais. Para quem está nos olhando no YouTube, vai ali, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações aí de conteúdo. Não esquece de comentar, de curtir e tal. E o comentário não precisa ser só elogio, pode também comentar melhorias, pontos e tal, porque a gente está aqui também construindo uma jornada de conteúdo e a gente tem total interesse de entregar cada vez mais valor. Sugestões de pauta também são bem-vindas. E para quem está no streaming em todas as plataformas, inclusive no YouTube, se entender que esse assunto pode ajudar alguém da tua rede, cara, compartilha com essa pessoa que pode estar gerando valor e pra gente também gera cada vez mais alcance e a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas. Beleza? Então vamos lá. Vou agora apresentar o meu convidado especial, Cristiano Faé, um cara que assim, cara, primeiro que eu já te considero um amigo, a gente já tem uma longa caminhada aí de conversa junto e tal, então pra mim é especial estar aqui contigo. E o Faé, cara, é um cara que eu posso dizer que deixou um legado nesse negócio todo que a gente está falando aqui de vendas, indústria, canal de distribuição. Esse cara começou lá na engenharia da produção, ele vai falar um pouquinho dessa visão, dessa construção dele. Então ele começou lá entendendo esses processos produtivos e começou a identificar algumas oportunidades que ele vai contar aqui pra gente. Hoje empreendedor Endeavor, né? Tá participando de vários conselhos aí de empresas e tudo mais, e ele foi um dos responsáveis aí por construir uma das maiores e melhores soluções que já tivemos no mercado, que foi a Axera, aí, que é um grande case que inclusive nos inspira bastante. Meu velho, prazer te ter aqui com a gente. E, cara, te apresenta aí para quem ainda não te conhece. Boa, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. A gente com certeza já podemos com toda certeza se considerar amigos aí, né? Claro. Além de ter uma admiração mútua, né? E super fã também do trabalho que vocês estão fazendo aqui na Sellers. Acho que tem uma solução sensacional. Então, é muito bacana estar podendo compartilhar aqui. Tu já falou um pouquinho, né? Mas só para dar um contexto histórico aí. Sou engenheiro realmente, como tu falou, né? E sou um empreendedor nato, né? Acho que aí, profissionalmente falando, acredito que empreendo há uns 20 anos, né? Mais ou menos. Eu falo profissionalmente porque ainda na época de garoto já empreendia, né? Com bloco de carnaval, com essas coisas assim, mas... Depois da universidade fiz bastante coisa também, né? Eu fui da primeira turma de engenharia de produção lá da URGS de Porto Alegre, né? Legal, cara. E aí não tinha... Formou muita gente boa aquela turma, né? Muita. Nossa, ainda hoje, assim, é impressionante. Assim, é um curso... Sempre tá no ranking, assim, dos top do Brasil de engenharia de produção, né? E aí, dentro da universidade também, né? Fiz parte da criação da empresa Júnior, centro acadêmico, enfim, um monte de coisa dentro da universidade também, né? E a própria Axera, né? Então, me formei na engenharia de produção. Isso era lá nos 2000 e... A Axera nasceu lá dentro, de certa forma? 2003, E no último semestre, na verdade, da graduação, eu comecei a gente começou a Axera. Então, eu nem tinha me formado na graduação ainda, que né? Legal, cara. E depois logo engatei mestrado, né? Engatei aulas na PUC de Porto Alegre, na engenharia. Foi professor já da PUC. Não foi muito tempo, porque aí a empresa começou a acelerar e aí faltou, não tinha braço, não tinha tempo mais para conseguir conciliar, né? A vida acadêmica, naquela época, pelo menos, era aquele negócio sagrado, né? 7h30, sei lá, da noite... Os alunos, tu não remarca, né? Uma aula, né? Os alunos estão lá, então. Até porque é gente pra caramba, né? Então, pois é, né? Era para todas as engenharias lá, mais foco na engenharia de produção, mas era para todas as engenharias. Mas, enfim, acho que contando-se um pouco desse case da Axera que tu comentou, a Axera nasceu no último semestre, né, da faculdade. A gente começou trabalhando com um planejamento de produção, né? Planejamento e programação de produção. Nós começamos distribuindo uma plataforma, na época era líder no mundo, de sequenciamento de fábrica, planejamento e programação de fábrica. Então, minha vida naquela época era chão de fábrica, né? Planta industrial mesmo. Planta industrial, grandes indústrias, né? A gente buscava otimizar... Melhoria de setup, de tudo mais. Sincronizar a produção, né? Zero perdas. Era da categoria de APS, né? De Advanced Planning and Scheduling, né? Então, o objetivo era esse. Produtividade de fábrica, menos setup, mais output, né? E
esse foi o início da jornada lá da Axera, né? E logo na frente a gente começou a desenvolver soluções, sempre olhando do ponto de vista da fábrica para dentro, né? No início. Então, logo mais à frente a gente, acho que é o nosso foco aqui, depois a gente aborda isso. Então a gente desenvolveu soluções de planejamento de demanda, né? O Sales and Operations Planning, né? Soluções de S&OP, de Forecast, de Demand Planning, né? Todo esse negócio. Casava muito bem, né? Eu planejava melhor a demanda, né? Ou seja, garantir que não vai faltar e nem sobrar, como é que eu acerto mais o meu forecast, e baseado nisso a gente fazia planejamento e sequenciamento de fábrica. Então, solução 10, né? A gente complementava todo o stack ali de supply chain de uma indústria. Isso com a solução que vocês representavam ou já com... Toda essa solução nova de demanda a gente desenvolveu. Né? Legal, e aí, integradinha com essa solução que nós distribuímos. Né? Era uma plataforma da Preactor, que hoje faz parte da suite de Manufacturing Execution, se eu não me engano esse é o nome, da Siemens. Né? A Siemens adquiriu uns anos depois. Né? E foi muito bom. Assim, a gente faz... Nossa, nós chegamos a fazer assim, mais de 300 projetos, mais de 300 implementações, Brasil todo, alguns lugares até fora, em grandes indústrias. Nós nos tornamos referência no mundo. Essa solução os caras tinham 400 distribuidores no mundo todo. A gente sempre ganhava os prêmios de melhor parceiro, melhores cases. Ganhamos vários prêmios de cases com grandes projetos, né, que a gente implantou no Brasil. Quantas pessoas eram nessa época assim, do time? A empresa começou, né, dentro de casa, né, aquela história, né? E aí a gente foi, na época, é muito interessante. Agora eu tô super, né, nós estamos super inseridos nesse universo de startups, que é o UAP, né? É muito louco, né? Porque na época, o próprio termo startup, né, nós nos chamávamos empresa de base tecnológica, né? Então isso estou falando há 20 anos atrás, perfeito, né? Perfeito. Praticamente 20 anos atrás. A Axera, o primeiro CNPJ da Axera foi em setembro de 2003, né? Então vamos lá, quase 20 anos atrás. Venture capital, esse tipo de coisa. Então, era muito distante, né? A ideia era que está muito na moda agora, né, quando a gente fala de startup, né, essa escassez não necessariamente escassez, mas esse questionamento sobre captações, né, no mundo de startup, de tecnologia principalmente. Na época a gente já nascia bootstrapping, já nascia tendo que dar lucro. Era o único modelo. Era o único modelo que existia, né? A gente depois, até logo mais à frente, a gente fez um edital para o CNPq, para bolsas, né, para começar a trazer time de tech. Mas eram essas coisas, era isso que tinha, né? Começava a surgir algumas aceleradoras, né? A gente foi ter nosso primeiro aporte em 2014. Sim, imagina, 11 anos depois. Lá na frente, né? Enfim. E aí foi isso, assim, aí pra gente entrar um pouco assim no nosso principal temática, né? De trade, vendas, enfim, sellout, né? A gente caminhou com essa perspectiva muito mais da porta para dentro, super supply chain focado, né? Até lá por 2007, 2008, foi quando a gente começou, a partir de 2008, a nossa jornada de conectar as indústrias, né? Tipicamente indústria de consumo, com os seus canais de distribuição. Entendendo que existia fora mesmo. Entendendo que existia esse grande problema lá fora, né, da demanda, da bola vir quadrada, né, da ruptura lá na ponta, não na ruptura na perspectiva de uma indústria que falta produto, né? Olhando da porta para dentro, aquela lógica, né? Falta produto que eu preciso e sobra do que eu não preciso, né? Quando eu estou desalinhado, né? Quando a gente olha para os canais de venda, esse problema acentua pra caramba, né? Então, foi aí que a gente começou a entrar nesse mundo de trade, nesse mundo de distribuição, né? Isso foi 2007 para 2008, né? E foi muito legal, porque foi barra lá em cima. Nós já começamos... Nosso primeiro grande case foi a L'Oréal. Nossa. Né? Então, que era uma empresa super reconhecida assim, em excelência nesse mundo de distribuidores. Né? Sim, até com os decks e tudo mais, com tudo isso, né? Exato. Cara, e é legal esse viés que quem vem da engenharia, quem vem olhando de dentro traz, que é a questão do seguinte, né? Quase o seguinte, cara, eu preciso entender quase que a minha cadeia de estoques, né? Porque eu tenho meu estoque aqui dentro, né? Que tá ligado à minha produção, mas eu tenho estoque lá fora, né? Eu tenho estoque lá fora. E como é que eu equalizo esse negócio? Porque geralmente quem está em vendas olha só para a máquina de geração de receita lá, mas não entende todo o impacto que tem para trás, né, cara? E isso é complexo de uma forma bruta, né? Não, total, assim. Eu acho que esse link que tu fez é perfeito. Porque o mais legal da história toda, claro, por todo esse background nosso de engenharia, claro, de controle de estoque, de algoritmo, né, para reposição de estoque, previsão de vendas, enfim, foi perfeito porque justamente o nosso primeiro grande case que a gente começou daí sim desenvolver e expandir a nossa plataforma que a gente chamava para o canal indireto, né? Depois ela veio se chamar, né, visor indireto, né, que era
Eu lembro da época do visor, cara. Visor indireto, né? Que era conexão das indústrias de consumo com distribuidores. Então, esse era o visor indireto. Depois a gente vai ver o visor direto, que era para o varejo. A conexão com o sellout do varejo. Então, o mais legal que foi justamente esse primeiro case da L'Oréal, a gente já operou um VMI. Nossa. Já, no primeiro já. Então, a gente começou conectando sellout e stocks na perspectiva de fazer reposição automática. O VMI já era de vocês. A gente desenvolveu todo o algoritmo, né? Foi super legal, porque a L'Oréal tinha um time muito bacana na época, super forte, né? E nosso time lá, a gente aprendeu muito, né? Mutuamente, né? E já desenvolveu ali o algoritmo para reposição automática de distribuidores. Né? Os primeiros 2 distribuidores, eu lembro que a gente fez o projeto, era em 2 meses, era o desafio, né? Para a gente botar de pé. Os primeiros 2 distribuidores do Pernambuco, né? Um lá de Caruaru e outro ali de Recife. Sem citar nomes aqui, enfim, mas a gente comentou sobre isso antes. Casualmente, um cliente nosso hoje foi o primeiro cliente da Axera lá atrás. Exato. Primeira conexão, né? Primeiro distribuidor que nós isso, plugamos. Conexão, isso. Exato. E plugar era isso, né? A gente conectava, né? E a gente tinha lá estratégias diferentes de conexão para trazer informação de vendas, né, do sellout, dos estoques, né, todos os PDVs, né, os pontos de venda. E aí, baseado nisso, a gente tinha lá, nesse caso da L'Oréal, só isso era uma solução, né? Claro. Que era ter visibilidade de vendas e estoque, e aí para ter todo um direcionamento de ações aí para time de vendas, né, time de campo, enfim, ter toda a questão de acompanhar as campanhas, né, fazer a avaliação de performance. E nesse caso, já no nosso primeiro caso, a gente já tinha ali plugado esse algoritmo para reposição de estoques. Né? E aí dali deslanchou, né? A gente fez esses 2 primeiros em 2 meses. Né? Foi um super sucesso, assim, cumprimos religiosamente o prazo. Né? Eu lembro do presidente lá da L'Oréal na época, né? Dar um super elogio bacana, assim, que o projeto terminou, né, no prazo. Foi muito bom, assim. E dali a gente expandiu o Brasil todo, né? E começamos num roadmap de conectar o Brasil todo. E aí a solução deslanchou, né? Foi muito bom porque começou com essa régua lá em cima, né? Claro. Com uma empresa super sênior, super sofisticada já nesse mundo e com uma solução já completa de visibilidade, de venda, estoque e de reposição automática, né? Porque, cara, assim, tem alguns... sei lá, conceitos do mercado que falam o seguinte, né? Uma startup, em geral, né, tem o conceito de bootstrapping ou que buscam captação, enfim, que, né, tem essa questão do venture capital, e tem também aquele outro conceito de, começa fazendo um MVP muito pequenininho, numa empresa pequenininha, para depois ir crescendo, para chegar numa enterprise lá no início, né? Então, assim, na verdade, vocês foram bootstrapping, mas não começaram no pequenininho, né? Já começaram com a régua lá em cima e isso gera uma curva de aprendizado, de produto, de tudo mais, de solução, animal, né, cara? Do dia pra noite, assim, né? Total. A gente chegou a ter, né? Aí ao longo do tempo, nós seguimos mantendo em paralelo, né? Acho que essa foi primeira grande transformação na Axera, né, na época. A gente estava num mundo super de projetos, supply chain, e entramos nesse mundo de uma solução puramente SaaS, recorrente, né? Nuvem, conectando com visibilidade né? Com acesso para o time da indústria, com acesso para o time do distribuidor. Né? A gente até dava acesso na época para a equipe de vendas do distribuidor, né? Ter algum tipo de informação, né? E, nossa, a gente chegou a ter 3.000 até o momento, né, que a gente fez lá a fusão, né, em 2018, 3.500 distribuidores, alguma coisa assim. Eu lembro que a gente... Isso é um data lake monstruoso, né? Nossa, era enorme, né? Só de distribuidores era... Que aí depois, quando a gente plugou o varejo, eram algumas dezenas de giga por dia que a base ia incrementando, né? Porque o nível de granularidade da informação era muito grande, né? E aí nós chegamos a ter 3.000... Cara, é desta ordem, entre 3.000 e 4.000 distribuidores, Brasil e América Latina, né? Porque a gente expandiu a própria L'Oréal, a gente conectou o distribuidor na América Latina toda, né? Unilever, várias outras empresas. Então, eu lembro também que chegava próximo de 2 milhões de pontos de vendas, né? Nessa malha do indireto, né? Porque a ideia era essa, né? O sellout a gente mapeava exatamente a venda de cada ponto de venda. E a gente foi no canal indireto até lá por 2014, mais ou menos, com muitos cases legais, né? Acho que com uma excelência muito bacana. A gente tinha
um feedback do mercado assim, de qualidade do dado. Né? O dado, você sabe muito bem como é, né? A dificuldade da gente ter uma acuracidade, né? Data quality, né? Cada um chama de um jeito, né? O produto, cada um... E os problemas de código EAN. Então, como é que tu compara banana para fazer um analytics legal, né? Sim. E aí, a partir de 2014, a gente começou a entrar no canal direto, né? Acho que o mercado começou a pedir, né? As indústrias de consumo. Pô, a gente já tem uma parceria tão bacana no canal indireto, no visor indireto. Pô, por que vocês não conectam lá GPA, Carrefour, né? E isso começou a acontecer. Eles começaram a levar vocês para lá. A gente começou a ver uma bela oportunidade. Culminou com 2014, a gente tinha feito uma captação, né? Nossa primeira grande captação. Já foi do Inova já nessa época? Do Inova Capital. Legal. E aí começamos a desenvolver, né, um trabalho mais difícil, né? Assim, um trabalho de campo, de relacionamento com todas as redes de varejos. Né? E aí, logo mais à frente, a gente começou a ter essa solução tão completa, tanto do canal direto como do canal indireto para as indústrias de consumo. Né? Nessa jornada ali, a gente fez algumas aquisições, né, de outras empresas. A gente teve uma participação muito forte, não só em canal alimentar, mas a gente tinha praticamente todas as grandes empresas do canal de Animal Health e Pet, que era um mercado puramente que operava tipicamente com canal indireto, com distribuidores. Essas grandes redes, Pets, Cobase, etc. Essas aí começaram a crescer, foi a partir dali, assim, porque naquele momento 99% de todo o canal era canal indireto, era via distribuidores, né, que plugavam aí com as agropecuárias, com as pet shops, enfim. Então, isso foi um canal muito representativo para a gente também, a gente teve todas as grandes. E aí fizemos algumas aquisições, 2014 a gente entrou em varejo. Logo mais à frente, a gente fez a nossa maior aquisição, que foi da Trade Force, né? Que é a nossa perspectiva, e aí essa pegada de engenheiro, essa linha mais de orientada a dados, enfim. A gente fazia toda a conexão do dado, tinha visibilidade, tinha uns analytics, mas a gente queria muito fechar esse ciclo, que era justamente entregar para a indústria e para o varejo a execução. Né? A gente brincava que era o do it, né? Cara, vai lá e repõe a gôndola. Vai lá e abastece. Não só te dá um dashboard, né? te mostrando... Não só participar do planejamento, né? Isso. Aquela coisa, não só dando a visibilidade do problema, né? Ou da oportunidade. Né? Já entregando mastigado. Vai lá e faça isso hoje na loja X bolinha, né? Aqui tem um pão de açúcar do lado, tá? Um pão de açúcar do Ibirapuera, né? Tá faltando tantos produtos, vai lá, repõe, pum, tal produto, né? Então, hoje, né? essa execução. E aí que entrou nessa tese também da gente plugar a Trade Force, e para a gente tentar ser essa proximidade, aí necessariamente era fundamental ter essa linha mobile, né? O time de campo. Né? E a Trade Force na época tinha bastante promotores de vendas, né? Na plataforma. Então, essa foi a tese. A gente cresceu bastante, né? O canal direto foi muito legal. A gente teve grandes parcerias de muito sucesso com as principais redes, né? Com todas as grandes redes varejistas, várias regionais também. Né? Isso foi até 2018, né? Cara, tu falou de 2003, né? Uma curiosidade, assim. Em que ano, mais ou menos, que deu essa virada da L'Oréal? Assim, quando é que isso aconteceu? Isso foi 2008, né? 2008. Isso foi a gente sempre falava que a gente tinha algumas fases assim de grande transformação na empresa, né? Então, 2008 foi a primeira grande, onde a gente começou a entrar nesse mundo de canais de distribuição. Entendi. Aí depois, mais lá na frente, depois de 2015, 2016, que o canal direto começou a ficar super relevante, a gente teve aquela outra fase, que aí a gente parou de trabalhar com todas essas soluções que nós iniciamos lá atrás. Entendi. Né? Porque a gente entendeu que tinha aqui uma mega oportunidade, né? E a gente estava super buscando dar foco naquilo, crescer naquilo, expandir aquilo. E a gente focou 100% Até porque, naturalmente, né, o processo, o lado de trás da linha de produção e tal, ele já é mais fundado e orientado por um time de engenharia, que naturalmente é mais analítico, mais processo, mais desenho, mais eficiência, né? Mas todos aqueles modelos que, enfim...
E já o time comercial não é o oposto. É isso, né? é isso. Então aqui é um oceano quase que vermelho e aqui é um oceano azul, né? É mais ou menos isso, né? É isso, né? A área de vendas, né? Nós somos área de vendas, a gente sabe, né? Tipicamente a gente gosta de ter menos, né? É uma área que costuma ter menos processo, menos disciplina, menos ciência, menos data-driven, né? Meio historicamente é isso. Costumava, né? Hoje em dia já é mais difícil viver sem, né? Total, acho que todo mundo já deu já se ligou nisso, entendeu que ou é por aí ou não é, mas ainda tem muita oportunidade, né? Cara, assim, eu te falei a gente trocando WhatsApp essa semana, eu falei, pô, cara, o que eu vou falar lá e tal. E aí eu te falei assim, cara, acho que vocês fazem parte de uma geração, vocês, enfim, tantas outras aí, Involve, Tradeforce, né? Nossos parceiros lá da Involve, todo mundo, participaram de uma geração que, cara, deixaram e estão deixando um legado ativo, né, nessa parte da execução, né, cara? Vocês ajudaram a transformar, vocês participaram dessa transformação, né? Vocês não só viram a transformação, mas como foram atores importantes dessa transformação, assim. Como é que é o teu olhar, cara? Assim, primeiro deve dar um orgulho do caramba, né, de ter participado disso, mas assim, como é que é o teu olhar de quem estava ali de dentro, fazendo a transformação, né, identificando oportunidades para isso? Como é que foi viver isso, cara? Como é que me conta um pouquinho assim de como começou lá atrás e como é que tu enxergou isso acontecendo, assim, do ponto de vista de quem viveu a história ali. Boa, essa é boa, né? Eu acho que é meio maluco assim, a gente pensar como é que logo lá no início, então, por exemplo, 2008, pega avião, vai lá para Caruaru, vai lá para Pernambuco, enfim, passa lá X tempo. Avião de Porto Alegre, São Leopoldo, eles são de São Léo para Caruaru. A gente, na época, a gente ainda nem tinha, acho que a gente devia ter uma base pequena aqui em São Paulo, né? E o time todo ficava lá no Rio Grande do Sul, né? E depois, mais tarde, a gente teve base aqui. Sim. A partir de 14, a gente montou uma joint venture na Colômbia, né? A gente chegou a ter não sabia disso, cara. A gente chegou a ter uma operação lá forte, né? Com a turma da Lógica, né? Toda a América Central, América Latina ajudava, principalmente pro canal direto, né? A gente tinha varejos conectados, né? A mesma plataforma aqui a gente tinha lá com indústria, com varejo utilizando, era bem legal. Mas nessa época lá a gente ponte aérea, né? Com Salgado Filho lá em Porto Alegre para Brasil todo. A gente, por muito tempo, as conexões que a gente fazia, a gente tinha que ir fisicamente. Né? Depois a gente digitalizou esse negócio e, putz, era muito bacana, né? A gente automatizou para os principais ERPs dos distribuidores. Depois era plug and play. Né? A gente só fazia às vezes não nem precisava fazer um acesso remoto, né? Só por telefone, por videoconferência. A gente já aperta no botão tal, já habilitou a Xera. Pronto, estamos recebendo os dados, sabe? Mas no início não, né? Até demorou bastante para começar a ter. Ainda hoje existe algumas questões culturais assim do tipo, não, mas como é que eu vou compartilhar essas informações aqui? Ainda hoje, né? É incrível a gente pensar assim, mas a gente enfrentava muito essa barreira. Sim. Hoje é muito menor. Como assim? A informação de toda a minha venda? Estoque? Nossa, mas isso é o que eu tenho. Minha base de clientes, né? Então, acho que tinha essa questão, né, de ter muito bem amarrado, né, o sigilo, né, a importância daquilo. Então, a gente sofria bastante com esse tipo de desafio que é natural numa trajetória de transformação digital em qualquer setor, em qualquer business, né? Então, isso ao longo do tempo começou a diminuir muito. A fricção diminuiu muito também, porque a gente facilitou do nosso lado os robôs, os mecanismos de conexão, a própria internet, tudo evoluiu, né? Sim. A gente para pensar, né? Quando a gente começou, então, essa jornada, o iPhone estava nascendo, né? Esse negócio aí estava começando. Então, o que dirá as próprias conexões, né? Os mecanismos de garantia de qualidade da informação, né? As empresas mesmo tinham menos infraestrutura, os distribuidores tinham menos infraestrutura também para poder prover essa informação disponível online para a gente. Então tinha muito desafio, muita barreira, que ao longo do tempo a coisa foi evoluindo muito, assim, né? Hoje acho que existe um pouco ainda de mindset, de desafios, ainda existe, normal. Tem. Né? As pessoas... Muito menos do que naquela época, muito menos. Muito menos. Mas a gente estava ali vivendo toda essa... E acompanhando, melhorando tecnologia para suportar
É isso, assim, né? É isso. Cara, mas eu já citei aqui num outro episódio, tem um livro que eu recentemente conheci e tal, li. Porque hoje a gente tá, né, naquela... Tu já viveu isso lá atrás, a gente tá vivendo isso agora, mas a gente tem a nossa solução, ela em determinados pontos ela é uma inovação, né? Em alguns pontos não, em alguns pontos sim. E só que falar sobre isso, né, principalmente dos pontos inovadores, tem uma barreira, né? E hoje na pele eu sinto assim que esse livro é Atravessando o Abismo, não sei se já, né? Exato, né? E fala sobre desses early adopters e tal, né? Então, cara, eu imagino que vocês tenham vivido uma fase de embate para poder fazer esse negócio virar, porque, cara, hoje já é mais comum. Vou integrar teus dados e tal, vou não sei o que. Beleza, tem API? Não tem API? Tá, beleza. Mas lá atrás, irmão, devia ser uma coisa maluca e fazer isso à distância, num mundo onde era menos permitido que as coisas fossem online, né? Tipo, hoje tu fazer uma reunião online, o cara até prefere. Né? E naquela época tu tratar disso presencialmente, o cara não entendendo e tal, vocês devem ter vivido uns enroscos grandes, né? Porque aí a coisa começou a crescer bastante e aí cada mês assim, entrava um lote de distribuidores para a gente juntar as indústrias de consumo com os distribuidores. Tipo assim, 250 temos que fazer esse mês. Aí tu imagina que assim, naquela época a gente precisava ir fisicamente. Nossa, eu lembro da gente pegar... Lembra daquela época do caos aéreo? A gente nós vivia dormindo no aeroporto. Nossa, eu lembro de dormir dentro de aeroporto, né? Ter que fazer reunião, trabalhar dentro do aeroporto, caos aéreo. Enfim, todo aquele caos que naquele período ali, acho que 2008, 2009, 2010, foi uma loucura. Uma loucura, enfim. E a gente fazia ainda fisicamente, em campo, né? E aí, e tu sabe bem, né? Acho que a vida de vocês aqui, né? De toda a turma que vem aqui, distribuidores não costumam estar apenas nas capitais, né? Pelo contrário, né? Então, e aí tu vai nos lugares mais remotos, né? Não estão todos na JK aqui, não estão todos Freire, aqui, né? Na Faria Lima, não. Aqui no Ibirapuera, então. Então, assim, era bem interessante. Uma das primeiras evoluções foi essa, né? Como é que a gente consegue transformar isso de uma forma mais à distância, assim, né? Mais remota, né? E eu acho que é isso, né? Cara, como é que tu enxerga hoje, assim, cara? Agora olhando do prisma atual, assim, né? Como é que tu enxerga hoje o cenário dessa digitalização que a gente está vivendo hoje, do cenário, principalmente desses canais de vendas, assim? Eu sei que tu é um cara que hoje não está, né, tão ligado à sua operação, mas tu está ligado a inovações o tempo inteiro, né? O Fael hoje é fundador da ScaleX, né? Que lida com empresas e projetos inovadores e tal, então tu está muito conectado com isso, né? Como é que tu percebe hoje esse mercado, cara? Assim, do ponto que a gente está, quais são as grandes oportunidades, como é que tu está vendo isso acontecer e o que tu imagina que vai acontecer daqui para frente? Boa. A gente foi com a Axera, foi até puramente Axera até 2018, né? No final de 2018 a gente fez uma fusão com a Neogrid, né? Depois culminou na venda definitiva, né? Com a IPO, enfim. E eu falo que assim, né? Olhando aquele momento que eu estava ali, né? Ativamente, né? Todo dia, né? Eu tinha muito contato, relacionamento principalmente, né? Com o C-level, né? Das empresas e dos distribuidores, dos grandes varejos também. Me afastei, obviamente, mas estou o tempo todo em contato, né, com empresas desse nosso ecossistema, né, como vocês, né, como várias que ainda estão. E a minha percepção é de que os problemas, as dores, elas continuam quase que as mesmas. Eu concordo. Ruptura alta, né? Falta de produto, falta de alinhamento indústria, varejo, indústria canal, em relação aos Joint Business Plan, que é uma coisa que a gente já se fala há tanto tempo, mas que ainda tem uma oportunidade enorme de melhorar essa comunicação, né? De alinhar os planos, alinhar a ação de marketing, né? Combinar com a ponta, né? Campanhas, como é que eu coordeno
produção para me abastecer, né? E com o canal de venda lá depois, acompanhar isso, não adianta fazer uma mega campanha e falta produto na ponta. Todos esses desafios, assim, eu acho que a minha visão, né? E olhando, né? E conversando sempre, eu não estou mais ativamente, né, nesse mercado, mas indiretamente estou sempre conversando, dando mentorias para retail techs, né? Eu acho que os problemas continuam os mesmos. As dores continuam as mesmas. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que hoje tem muito mais informação disponível, o acesso está mais disponível, muito mais tecnologia, né? O que tem de boom de retail techs com soluções muito legais. Os varejos estão muito mais parceiros, né? As redes varejistas estão muito mais abertas a inovações, a receber novas startups, novas soluções. Né? Eu cansei de visitar, né, varejistas, e tomar aquele chá de banco enorme, do cara olhar para nós e achar que aquilo era um negócio que, né, não adianta nada, a indústria não faz nada por nós, né, eu não confio nesse negócio de colaboração. A gente tinha muito uma bandeira lá na Xera, né, que era colaboração indústria-varejo. Né? A gente falava muito disso, assim, né? Tava na parede, né? Tava em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar, né? A gente criava os portais colaborativos. A gente chegou a fazer, né, grandes parcerias com as principais redes de varejo, com as maiores. A gente criou lá os portais de colaboração. E alguns funcionam muito bem, né? A gente fazia os prêmios, a gente fazia todo aquele gamification para ranking, justamente para incentivar essa maior eficiência na relação. Né? Premiar aquela indústria que tinha uma execução melhor, né? Aquela indústria que tinha indicadores melhores de sellout, de abastecimento. E então teve muita coisa legal disso, assim. E hoje acho que mas tinha muita barreira, assim, muita barreira cultural, muita desconfiança. Já teve fulano, ciclano, beltrano que já vieram aqui, tentaram fazer isso, não funcionou. Nos prometeram, não funcionou, sabe? Eu acho que talvez continue um pouco desse sentimento, mas a boa notícia é que está todo mundo muito mais aberto, tá todo mundo muito mais aberto a esse tipo de coisa, sabe? Acho que a inovação, a digitalização, a pandemia ajudou demais, assim. Os canais, tanto do indireto como do direto, que eu tenho visto. Por quê? Porque tá cheio de startup nova de retail tech, né? Criando soluções super legais, super disruptivas, super inovadoras, e está tendo uma aceitação muito legal, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente está, como tu falou, né? Hoje, depois lá eu fiquei um tempo na operação, né? Depois que a gente fez lá a fusão, um tempo no conselho, depois eu saí, tive de lá para cá, venho investindo, né, em bastante startups, trabalhando em conselho de algumas, advisor, né? Mais recentemente a gente fundou a ScaleX, né? Que é justamente ajudar startups a crescerem, ajudar startups a virarem scale-ups, né? E então a gente lida bastante, né, com todo tipo, né, de startup de tecnologia. E a gente vê, eu vejo muito isso, sim, eu vejo muito isso. As dores são os mesmos problemas, acho que continuam, tão grandes quanto. Se a gente for olhar, nós medíamos sempre o indicador de ruptura nacional, regional, né? E aí a gente quebrava o que era estoque virtual, o que era todos aqueles principais derivadas, né? Quando a gente fala de falta de produto. Se eu olhar aí hoje, os números continuam ruins pra caramba. Sim. Né? Ainda mais com os últimos anos agora de pandemia, né? Teve muito solavanco aí, né? Sim. Mas o ambiente econômico também tem, né? Bom, acho que a boa notícia é essa, muito mais opção, muito mais tecnologia, coisa que a gente falava, né? Coisa que a gente ia para as NRFs há anos atrás, a gente achava que era uma baita de uma utopia, tá por aí, tá disponível, né? Talvez falte ainda um pouco mais de botar em prática. É um pouco do que eu vejo, né? Cara, assim, a gente... eu comentei em outro momento aqui, eu tive na... Cara, foi quase a mensagem dos caras era quase um presságio, assim, porque eu tive no Le Salon Popeye em 2018. Foi o último, lá em Paris, cara. E fui pra lá, sempre quis ir e tal, fui pra lá. Na época eu fiz até com uma parceria com a Involves, né? Fui pra lá com o cameraman, gravamos, entrevistamos um monte de gente e tal. Lembro, E, cara, e foi antes da pandemia, 2018. E lá os caras falavam assim, pô, cara, vai acontecer ali, vai ter o feed e tal. E aí o seguinte, quem não ser eficiente, quem não entregar experiência, corre risco. Agora, quem entregar, não corre risco. Vai surgir algumas lojas que não vão ter fachada, que vão ser só para entrega. Daí eles começaram, cara, já tem um conceito que tá falando que é Dark Store, tal. E aí, cara, e falavam sobre esse negócio. E falavam assim, puta, cara, loja que não tem fachada, caralho.
Pô, não faz sentido, mas, puta, será que no Brasil vai chegar a isso e tal? Cara, tá aí, né? Se olhar daquela época pra cá, todas as empresas que estão no ranking Abras, não tem uma que não abriu loja nova, né? É louco, velho. Tem uma que não expandiu um monte de loja nova, né? É louco, né, cara? E novos modelos e tal. Cara, uma coisa, né, que tu falou, e eu acho que faz sentido pra caramba, assim, com esse momento, que acho que lá atrás, quando a oferta tecnológica era mais limitada, talvez a expectativa sobre a solução ela tinha digamos assim, um peso, uma pressão muito maior. Porque o cara ou não acreditava, ou era uma coisa nova, não estava acostumado com aquilo e tal. E aí o cara ia lá e não dava certo por A, B, C ou D, e já botava, não, nada funciona e tal, não sei o quê. E aí já fechava a porta para inovação. E hoje em dia, cara, aí eu que vim da indústria, assim como teve lá na engenharia, vim da indústria para cá, o que o mundo de startups te forma é o seguinte, cara, errar, velho, é do jogo, né? Fazer MVP, teste pequeno, prova de conceito e tal, é do jogo, ajuste é do jogo. E hoje eu acho que com toda essa oferta, as empresas também de tecnologia já estão também propondo coisas menores, com testes menores, com tal, e a gente começa a fazer com que a inovação se espalhe mais rápido, né? Acho que, e talvez diferente, né, de alguns anos atrás, acho que todo o ecossistema entendeu, né, essa base de conhecimento, né, o mundo de startups, de tech, né. Hoje em dia é algo bem sexy, né. Hoje em dia todo mundo quer trabalhar numa startup, né. Hoje em dia todo mundo sabe o que é esse negócio, né. Né? Todo mundo fala, né. Então isso facilita demais, né. Isso facilita demais quando tu bate na porta, né, de uma indústria, de um varejo, de um distribuidor para propor um negócio como esse. O nível de educação, né, entendimento, né, disso que tu falou, né, é muito maior, né. Então, por isso que eu acho que o cenário é extremamente favorável, né, e eu não tenho esse negócio, né, que vai acabar o físico, né, então e o desafio tá ali, né, o físico, claro que, né, quando a gente fala de hoje, se for ver, tem muita empresa fazendo, né, trabalhando com a loja virtual, né, com aplicativo para tu comprar, e ele tem loja física também, os grandes varejos todos fazem, e tem problema pra caramba, assim, né, de falta, né, tu compra lá e o produto não tem produto, né, tu recebe depois só o aviso que, dos 100 itens que tu comprou, tem 10 que eu não tenho, né. Mas eu botei no carrinho e paguei, né, como que não tem, né? Né? Então acho que tem um desalinhamento muito grande ainda, né, e é complexo, né, cara? O canal alimentar nossa, item pra caramba. Então tudo é muito granular, né? No canal alimentar, né? Tudo é muito. Tudo é muito, né? É muito SKU, é muito ponto de venda, é muita categoria, é muito player, é muito isso, é muito sistema. Tudo é muito, né, cara, nesse negócio. Cara, tu falou ali, e dentro da tua fala, né, sobre, cara, os problemas, eles continuam os mesmos, né? Aqui tu atribui, assim, cara, talvez, assim, da gente ter, claro, além da complexidade, assim, o que tu atribui a gente não ter conseguido ainda sanar muitos dos problemas, né? O que na tua visão, assim, o que tu acha que ainda falta para poder resolver pelo menos os problemas antigos? Os problemas sempre vai ter, mas pelo menos os antigos. É ótimo, porque definitivamente o problema não é a tecnologia, né? Quando a gente fez não sei se foi nesse primeiro case de VMI, mas em outro case, eu lembro assim de uma discussão que tinha assim muito forte, assim, né? A gente quer resolver um problema basicamente com o software que é a solução, é a tecnologia, né? Por causa dos algoritmos sofisticados e não sei o quê, né? E o grande problema, né, para fazer esse negócio de reposição automática no conceito, na essência, faz todo sentido, né? Faz todo sentido. O algoritmo não tem nenhum negócio assim de outro mundo, enfim. E ele faz todo sentido. A gente está acompanhando a informação online de venda, de estoque, né, etc. Né? Chega um determinado ponto, alguma regra a gente combinou, manda entregar, manda abastecer, né? Sem aquele fluxo todo da negociação, da venda, da compra. Dias de estoque, lead time, acham, né? E ali. Qual que é o problema? Por que esse negócio não funciona? Porque ainda hoje, e aí eu acho que a minha visão, assim, tentando te responder,
as áreas das empresas e de todos os atores desse ecossistema ainda são desalinhadas em relação às suas métricas, né? É o clássico. Perfeito. E a gente fala disso há quanto tempo a gente fala disso? Perfeito. Né? Qualquer universidade, qualquer professor de varejo, né? Vários que já estiveram aqui, a gente fala disso há quantos anos? 20 anos? Mas desde sempre, desde que o mundo é mundo, desde que tem varejo, indústria, né? O vendedor tem que vender, tem que bater média de venda, né? O cara do supply chain tem que entregar, né? E assim vai. Então, se o algoritmo está dizendo que só tem que mandar 10 caixas, porque não tem que mandar 15, são só 10. Mas meu indicador aqui da meta, então, sabe como é, né? O bônus está alinhado a isso, né? Então, será que não dá para 15? E, by the way, se for 20 ainda eu consigo aqui uma vantagem para ti. Desde sempre isso acontece, continua acontecendo. Cara, tecnologia não resolve nada disso, né? Então, essa era uma das grandes barreiras que nós tínhamos lá quando a gente começou, fez esse lindo case maravilhoso, foi 10, foi um benefício fantástico. Eu lembro de nós ter rodado o Brasil, apresentantes case, né? Diretorias do cliente indo junto, assim, foi muito legal. Os indicadores de redução de estoque era reduzir o nível médio de estoque da cadeia. Cara, tu libera fluxo de caixa para um distribuidor. Que trabalha com margem apertado pra caramba. Uhum. E tu aumenta o nível de serviço, uhum. a disponibilidade. Uhum. Cara, parece ridículo, né? Mas é isso. Uhum. Quando é que esse negócio começa a não funcionar? Uhum. Quando tu tem áreas de vendas e áreas de abastecimento, marketing, enfim, com indicadores e metas, né? E incentivos desalinhados. Uhum. Então, acho que talvez esse seja o ponto, sabe? Não, cara, eu concordo. E cara, faz todo sentido. Porque, na verdade, assim, o desalinhamento, então, nasce na estratégia, né, cara? Porque, cara, se tu precisa vender mais para um KPI econômico, interesse do acionista, seja lá qual for o motivo, cara, não é tu estocando o cara que tu vai fazer um grande negócio, né? Tu vai daqui a pouco vai matar tua galinha do ovo de ouro, né? Aquela coisa, cara, muitas vezes a gente falava dentro da indústria, né, principalmente para a área de vendas, velho, distribuidor não é o nosso CD avançado. Não é nosso CD avançado. Cara, é um canal de vendas. A gente tem que criar algum mecanismo. Né? Aí vem os programas de excelência e tal para fazer isso. Criar mecanismo pro cara. Porque o cara tem as dores dele. O cara é um empresário, né, velho? O cara tem, custo de metro cúbico transportado, tem estocagem, tem capital imobilizado ali. Cara, tem muito risco naquela operação ali. Né? E aí os interesses, né? As estratégias e etc. Eu acho que tem um movimento muito legal que está acontecendo, né? Quer dizer, já está há muito tempo, né? nessa perspectiva da indústria querer se aproximar mais lá da ponta, né? Querer se aproximar mais do Cristiano, do César, né? Enfim, do consumidor lá na ponta. No sentido de ter essa informação, de acompanhar né, a jornada desse cara completa, o comportamento dele, né, com muito mais propriedade. Mas se a gente não organizar isso que a gente está falando, né, não necessariamente a gente vai refletir numa melhor experiência para o cara. Putz, eu estou entendendo melhor ele, eu sei exatamente como ele compra, que dia que ele compra, mas eu tenho ainda esse fluxo. Mas eu tenho que entregar 20% a mais da meta. E é muito legal que a gente estava, né, me fez me provocar aqui a gente falar um pouco lá de como é que a gente começou. Olha como a coisa ela é sistêmica, né? A nossa solução de S&OP, Sales and Operations Planning, qual é o grande objetivo desse negócio? Alinhar vendas e produção. Né? O que acontece tipicamente numa indústria. Esse mês a meta era vender 1.000 unidades. Né? Beleza. Vendemos 1.300. Festa na sala de vendas, chopp liberado. E a fábrica chorando. E a fábrica não entregou os 300 porque a gente combinou 1.000. Né? Então, aí tinha lá os indicadores de MAPE, né? Esses indicadores pra gente, não. Errou. Ou era 1.000 e vendeu 700, ou 1.000 e vendeu 1.300. Né? Eu errei as mesmas 300 unidades. Né? Então, o erro é tão grande quanto. Claro. Só que, culturalmente e em relação aos incentivos, festa na área de vendas e a produção e supply se ferram, né? Isso, cara. Então, aí agora expande esse exemplo para cadeia. Cara, estoura tudo. Acho que esse talvez seja
o ponto aí da provocação, né? Cara, a gente fala aqui na Cedars, né, cara? A gente até eu gosto bastante de um case que, cara, ele é amplamente citado aí, mas ele no Outliers ali, naquele, né? E eles exploram um pouquinho mais, que é o case do Dr. Roger, que é psicólogo canadense e tal. Eu já te contei, você já viu essa história já? Tu contou? Já acho que já, né? Não li, mas tu me contou. Mas contando aqui para o pessoal, só para contextualizar. Cara, ele é um fã de hockey e tal, como boa parte do canadense, e aí a seleção de hockey é o elite do esporte mundial, ou pelo menos era na época e tal, e aí ele observa que 73%, se eu não me engano, do time, da seleção, tinha nascido entre 1º de janeiro e 31 de março, todo mundo no primeiro trimestre. O cara assim, pô, mas cara, curioso isso. E uma outra camada, a segunda camada era do segundo trimestre e ia esvaindo até o último. E assim, pô, curioso esse negócio, né? E o cara começou a explorar e tal, e aí ele descobriu que aquilo era uma causa e efeito de estímulo e desestímulo. Que era o cara que nasceu no primeiro trimestre, ele com 8 anos de idade na categoria de base, ele é potencialmente mais forte e maior do que o cara que nasceu em dezembro. Ele entra no ringue para jogar um contra o outro, um dá porrada no outro, que é um esporte físico pra caramba. Um fica forte e ganha a palma do chefe, dizendo, cara, isso aí, vamos lá, até nosso titular, craque. E o outro chega cheio de hematoma em casa e fala assim, mãe, pai, não é pra mim esse negócio. E aí começa a ter um filtro, assim, e como isso impacta na vida das pessoas, né, cara? E aí quando a gente fala de vendas, é exatamente isso. A gente está cobrando o cara número, e a gente não, diferente da engenharia, não está cobrando processo. Não está cobrando eficiência. Não está cobrando... Cara, por exemplo, se as métricas fossem, cara, tu tem que entregar 70% da tua cobertura. Tu tem que entregar X% do volume de X, ou o preço médio de Y, a margem de não sei o quê, e a consequência é o número, É isso. Provavelmente o resultado inteiro da cadeia seria diferente, né? É isso. Total. É basicamente o que a gente vê. A gente vê uma grande quantidade de empresas ainda concentrando a venda nos últimos 4 dias. É isso. Em pouco produto, em pouco cliente, dando porrada e estourando a champanhe com os 300 a mais lá enquanto os outros choram. Então, e aí, exatamente. Tem esse incentivo para corrigir então, a moça. Esse incentivo tá errado. Quer ver como esse negócio é forte? A gente criou nessa perspectiva, porque a gente era sempre muito caxias, sempre tentando incentivar isso. A gente levantava, às vezes até era frustrante, né? Quando a gente levantava essa bandeira dos programas de colaboração, indústria varejo, indústria distribuidor. Às vezes era frustrante, porque a gente se deparava com essa perspectiva ali, às vezes comercial, às vezes uma regra, uma ordem que vinha de fora. Cara, nem saber, tem que botar para dentro, tem que botar produto, tem que, né, para não usar as palavras que a gente usava, né, que a turma gosta de usar, né, tem que empurrar o produto, vai. E aí, né, qualquer algoritmo, qualquer nível de eficiência, inteligência, indicador, cai por terra, né. A gente criou um negócio que chamava, para tentar começar a trazer um pouco mais à tona, chamava Missão Axera. Né? Eu lembro disso. Tu lembra? Eu lembro disso. Era muito legal. A gente reunia sempre tentava reunir setores, né? Enfim, e aí criava, ao longo de um mês, um desafio com as empresas, né? E aí a gente fazia alguns encontros ao vivo, inclusive, no início, no meio, no fim. Trazia todo mundo lá pro escritório, né? O nosso escritório ele ficava na Faria Lima. E tinha até o churrasco lá. Que fazia os barbecue, eventos, né? Isso era barbecue. Esse era clássico. O barbecue na rooftop da Faria Lima. E aí a gente trazia eles e aí combinava. Gente, o grande desafio é a gente estabelecer uma nova rotina, né, de trabalho para o time de campo. Né? E aí, nesse Missão Axera, a gente estabelecia que essa nova rotina ser super baseada, né, em diminuir a perda de vendas. Então, o que está por trás disso? Né? Eu garanti que eu tenho, dentro do mix completo da indústria, né, eu tenho todos os produtos lá na gôndola, né, de todo o varejo, enfim. E aí a gente sempre ficava monitorando. Nós tínhamos relatórios muito legais, que ficava sempre mostrando para a indústria, para o varejo, enfim, para o distribuidor, quanto que ele estava perdendo de dinheiro, né, por dia ou no acumulado, né, por aquela falta de produtos já há X dias. Né? Né? Então,
Custo de oportunidade, assim. Aquele custo de oportunidade. Então, essa nova rotina que a gente estabelecia com os caras era justamente isso. Criar, né, toda uma lógica de priorização, né, de onde tinha as maiores perdas de vendas acumuladas, enfim, para a gente atacar, né, e direcionar o time de campo para reduzir esse indicador, reduzir essa perda de venda. Então, se eu reduzo, né, porque a gente monitorava a venda diária, eu sabia exatamente, né, com um nível de assertividade sensacional, de quanto que comprava, quanto que vendia de cada item, cada PDV, em cada local, enfim, em cada loja. E aí direcionava isso. Então, direcionava todo um nível de prioridade, né, com relatórios, ia para o mobile, enfim, esse tema de casa para os caras. Né? E aí jogava isso numa lógica de gamification. Né? Então, era muito bacana, porque entre eles disputavam, né? Internamente gerava também essa competição saudável, que na verdade era em busca de uma maior eficiência, de um objetivo, só que um objetivo mais inteligente, assim, né? Que no final do dia era ter produto disponível, né? Independente de quanto que ele estava querendo negociar, vender para aquele PDV, né? Naquele momento, ou quanto que ele, sabe? Era o quanto o painel dizia que realmente tinha que abastecer, né? Enfim, vender. E aí ele direcionava, priorizava a rota. Né? Se eu tenho aqui a Carrefour Osasco com 10 dias de falta desse produto, e eu tenho aqui, né, o Carrefour Pamplona com um dia só, cara, vamos onde o mato está mais alto aqui, prioriza e assim vai, né? Onde eu mais estou... Um exemplo, né? Assim, né? Então, funcionou super bem. Cara, funcionou bem demais, assim, né? Porque tu estabelece... Porque no fundo é isso, né? Como é que tu muda o jogo? Estabelecer uma nova rotina, um novo processo. E a nossa ideia era essa, querer catequizar a turma para um processo e para uma rotina visando um pouco mais de eficiência, né? Sim, e então... que ainda tem muita oportunidade, né, cara? Cara, e assim, teve uma outra época que a gente se falou e tal, né? Que eu me lembro que vocês já estavam ali, acho que depois de 2014 e tal, se eu não me engano, vocês já estavam muito avançados com os varejistas, né? Vocês já estavam, inclusive, sendo fonte de consulta e de conselho de grandes varejistas e tal. Como é que foi essa experiência de participar um pouco mais desses dados, mais de uma cúpula, de um grande grupo varejista nacional, enfim? Boa. Por exemplo, no Pão de Açúcar, na época, né, que era o número 1 lá, a gente era o indicador lá, oficial, e aí chegava lá na sala lá, né, de espera, né, da indústria, né, tinha no fundo lá o ranking, né? Que a gente estava monitorando todas aquelas informações lá. Então era muito legal, assim, né? A gente acabou criando uma relevância, né, super grande. A gente fazia os eventos juntos, né? Lá na sede do GPA, né? Então, só para citar esse exemplo, né? Do pão, né? Nossa, era sensacional, assim, né? Porque a gente acabou virando o gabarito ali, né? Para todos os principais fornecedores, né? Então, com uma assertividade, né, com todo um trabalho de data quality, aquilo ali acabava que era o número que direcionava a premiação, né, que eles tinham todo ano, né, e num contato super né, com a presidência, com a vice-presidência, então era muito legal, assim, era muito legal. E nessa perspectiva de colaboração de fato, sabe? Indústria varejo, né? Nem sempre no dia a dia as coisas acontecem, né? Mas muitos dos varejos, como esse exemplo, que a gente emparcerou, né, em estratégias como essas, estavam realmente com esse chip, né, com esse mindset de, cara, vamos realmente construir um programa de colaboração, né? Vamos parar de botar sujeira para baixo do tapete, vamos sentar juntos, né? E vamos combinar o jogo, alinhar os planos, né? Todo aquele conceito de Joint Business Plan, né? A gente tinha criado módulos de colaboração. Então, foi sensacional, assim, tava mudando um pouco o jogo, assim, né? Realmente. Cara, e assim, eu cheguei a participar de um início, e depois foi um projeto assim que ele ainda existe, mas naquela época se tinha uma pretensão que ele fosse até um pouco mais estratégico, que era o CPFR, né? Dentro dessas operações e tal, onde a indústria ia ajudar, inclusive, fazer o planejamento de abastecimento por loja e tudo mais, né? Através da tecnologia. Mas, cara, é uns processos que meio que nascem às vezes por modismo, né? E que acaba que a cultura, né, não está pronta para isso, né? Eu acho que muito do que vocês fizeram, né, a gente está fazendo hoje, que vocês fizeram para o mercado,
ajuda a modelar essa cultura, né? Ajuda a modelar essa cultura, né? De colaboração e tudo mais. E, cara, me fala um pouquinho agora, até pra gente agora ir um pouquinho já para os tempos atuais. E, cara, ScaleX, né? É uma... primeiro, assim, quando tu me falou do que vocês estavam, né? O modelo, o método e tal, cara, achei animal, assim, né? E poder trazer essa expertise pro mercado faz toda a diferença. Conta um pouquinho desse projeto novo aí. Boa. Essa é já há alguns anos, né? Assim, principalmente convivendo nesse ecossistema de startups, até mais forte aqui em São Paulo, né? Faz alguns anos que eu tô por aqui. Depois de ter entrado na Endeavor, né? Me tornei empreendedor Endeavor, mentor. Então, seja via esse canal, seja via outros ecossistemas aí desse mundo de startup, de tech, né? A gente vinha lidando assim com muita empresa, com muito empreendedor, né? E começando a perceber alguns comportamentos padrões, né? Que certamente tu está vivendo, né? Que eu vivi nas startups, nas empresas que eu ajudei a fundar, que fundei, enfim, e que é o desafio de escalar, né? Que é o desafio de fazer essa empresa crescer, né? E aí a gente criou um framework para entender justamente, né, os principais desafios em cada fase de crescimento da empresa, né? Então, ou seja, vou pisar no acelerador, criar uma super máquina de vendas sem ter um product market fit 100% validado com o mercado, né? O produto 100% azeitado. A chance de dar certo é menor, né? É grande chance de dar errado. Então, só para citar um exemplo assim, né? Então, para cada fase a gente acaba tendo desafios diferentes e aí a gente criou lá um framework que são as principais experiências, né? Então, olhando para todo esse ecossistema, com muita ciência por trás ali, acho que existe um comportamento padrão aqui, né? Daquelas empresas que escalam e daquelas empresas que eventualmente batem na trave, né? Ou, enfim, andam de lado, ou não crescem quanto poderiam, quanto deveriam, né? Tem um produto maravilhoso, um mercado maravilhoso, né? Empreendedores experientes, empreendedores realmente muito bons. Nossa, eu tenho tudo para crescer, né? O que falta, né, para a gente fazer esse negócio decolar? E a gente criou lá um framework, que são as principais experiência de cliente, né, as famosas máquinas de vendas, né, as experiências de talentos, experiência, né, dos acionistas, né, dos fundadores, enfim. Então, e a gente criou um conjunto ali de produtos, serviços, soluções para ajudar startups de tecnologia a escalarem, a crossing the chasm, né, que a gente falou, cruzarem alguns abismos, né, enfim. Acho que hoje menos startups acabam batendo na trave nas etapas iniciais, porque tem mais capital disponível, tem mais dinheiro seed de empresas que estão em fase inicial, né, em fase early stage. Muito mais conhecimento disponível, muito mais conteúdo, aceleradoras, né, instituições apoiando. Então, mas tem muita gente com desafios grandes de realmente escalar, né, de fazer essa curva virar exponencial, de fazer essa curva virar escalável e principalmente sustentável, né? Então, como é que eu tenho um crescimento previsível e sustentável? Né? Então, a gente tem uma série de planos, né, de tecnologias aí, né, que a gente tem no radar. E nesse momento a gente tem trabalhado com modelos de sprint, modelos de partner que a gente tem com algumas empresas, né? A gente vai lançar programas de imersão, né, para conseguir agregar e ajudar mais startups de uma forma mais intensa, né? E é isso, grande propósito de ajudar esse mundo de startups de tecnologia a crescerem, escalarem, né? É um time de craque lá, né, cara? Tá tu, tá o Ale, tá o Thiagão. Eu não sei, você já deve estar com uma porrada de gente já, né? Tem um time bacana. A gente tá bem animado, bastante coisa legal acontecendo, né? Bastante trabalho, bastante demanda, né? Muita conexão, né, com investidores, com startups e um caminho bonito pela frente aí. Fizeram um evento, trouxeram o Chris esses tempos aí. A gente tem feito alguns eventos, né? A gente trouxe o Chris, que é coautor do Blitzscale, né? Junto com o Reid Hoffman, né? Foi super legal, né? Mais de 100 e poucas pessoas entre investidores, startups de tecnologia assim, de alto nível. E justamente para começar a trazer esse conhecimento, esse conteúdo e é isso, né? Isso aí. Cara, é legal quando a gente que tá nessa vida de empreendedor e tal, a gente repara, né? Tipo assim, cara,
o brilho no olho de contar a história, o brilho no olho agora, né? Do tipo, da nova história, né? Uma delícia, né? Uma delícia, né? Super, nossa, adoro, super apaixonado, né? Por esse... No fundo foi isso, assim, né? Foi no final do ano passado, né? A gente estava numa fase ali transitória, saindo, né, de uma outra startup que a gente tinha montado. O Alê, né, também estava nessa fase de transição e a gente com um monte de opções e bastante propostas e possibilidades, né? E aí a gente se encontrou, né, almoçou, jantou e falou, cara, o que nos dá prazer mesmo? O que a gente é feliz? Onde a gente acha que a gente pode genuinamente contribuir, né? Putz, esse mundo aí de startups de tecnologia, né? E assim, acho que tem muita carência ainda de informação, de conteúdo, né? Fora do eixo aqui, desse nosso eixo aqui, Faria Limas, né? Enfim, a gente tem... Então, se a gente conseguir ajudar, né, essa turma... Então, até muitas das coisas que a gente está querendo lançar agora são para poder contribuir de uma forma mais intensa, assim, né? Conseguir agregar valor para muito mais startups, muito mais gente, né? De uma forma mais... multiplicar mais, né, esse tipo de coisa. É isso que nos moveu muito, assim. Então, prazer demais, né? Assim, prazer... Cara, esse conceito de give back é muito legal, né, cara? De quem fez a jornada, passou pelos problemas, aprendeu pra caramba e agora trazer... Pô, a gente fala bastante sobre isso. Já divido minhas dores contigo há bastante tempo. Então, né, tu já me ajudou bastante com ideias, com dicas, enfim. E, cara, eu acho que isso é legal, né, cara? Poder trazer pro mercado e a gente fortalece um ecossistema, né, cara? Conteúdo, principalmente, e modelos, enfim, fortalecem a gente. E, cara, o brasileiro, ele tem tudo para ser o Brasil tem tudo para ser um polo global de inovação, né, cara? Porque a gente tem pessoas criativas, dores complexas, né, cara? Tem acesso à informação, tem gente agora já, né? Vem numa escala isso, né, cara? Acho que não tem, né? A gente olha para Vale do Silício, né? Para outros... Israel, outros lugares, Índia, China, enfim. Eu diria que talvez não tenha, né, um ambiente tão propício, com tanto problema para resolver, como o Brasil e a América Latina, vamos falar. Com tanta dor, com tantas dores, com tanto desafio, com tantos bons problemas para startups resolverem, assim. E o mercado está excelente, né? Tem um boom enorme. A gente tinha, talvez, no passado, um pouco mais de problema de falta de capital. Momentaneamente, né? A gente está passando por conta de taxa de juros, por conta de alguns fatores macroeconômicos, vamos dizer assim. Talvez está tendo um pouco de crivo, talvez mais, né? Maior, né? Algumas barreiras adicionais para o empreendedor buscar capital, enfim. Mas segue... Só você olhar, tudo que é fundo está captando de novo. Né? A boa notícia é que até teve um movimento interessante, né? de mais investimentos para empresas já mais maduras, em estágio mais de crescimento, para empresas early stage, para empresas mais né, em fases iniciais de vida. Esse ano teve uma movimentação muito grande de dinheiro de late stage para early stage, assim, o que é muito legal para fortalecer o crescimento e o desenvolvimento de empresas que estão nascendo, que estão começando. Né? Então, isso era um desafio no passado. Acho que hoje certamente, a gente ainda não está no nível ainda americano. Sim, claro. De disponibilidade de capital, mas a gente está muito bem nesse sentido que antigamente não Até porque o nosso início foi bem mais tardio, né? Muito mais tardio, né? Então, cenário perfeito, né? Prato cheio aí prato cheio. No varejo, no canal de distribuição, então, juntar tudo isso é maravilha. Aí, né? É isso aí. Boa notícia pra gente da Sellers também. É isso aí, total, né? Empresas como a Sellers aí que já estão voando, certamente vão, né? Vão voar muito, né? Resolve uma dor real. É isso aí. Solução nota 10. Eu sou super fã, né? Do Sellers, então... Obrigado, cara. É uma honra esse feedback, até porque quem escutou até agora já entendeu que o homem entende disso aí. Então, cara, obrigado mesmo. Velho, obrigado de coração por ter vindo aqui, batido esse papo com a gente. Cara, conhecer essa história toda, né, acho que desmistifica algumas coisas, dá sentido para outras tantas, né, da gente que está aqui, das pessoas que estão no canal de distribuição, que estão fazendo isso tudo, de pessoas que talvez queiram empreender, né, e que tenham já uma ideia, né, e querem colocar na prática. Acho que
conteúdo de hoje vale para tantas pessoas, de tantas áreas. Então, quero te agradecer demais aqui pelo papo. E, cara, se alguém quiser te encontrar aí nas redes sociais, bater um papo, como é que o povo te acha aí? Eu tô usando pouco as redes mais convencionais ali, Instagram, enfim. Eu uso bastante LinkedIn. Legal. Né? O meu LinkedIn é Cris Faé, né? Cristiano Faé. Meu Cristiano tem um H lá no meio, né? Entre o T e o I. Eu nunca encontrei o outro, né? Geralmente, entre o T e o I? É lá no meio, Geralmente o Chris, ele tem um H no Cris. O meu é entre o T e o I, lá no meio. Cristiano. Entendi. Cristiano Faé lá, vai achar fácil. Eu uso bastante LinkedIn, enfim, com o maior prazer aí. E, putz, parabéns. Eu que agradeço pelo convite, né? Parabéns pelo esse projeto do Sellers Cast, né? E já tenho escutado, trabalho sensacional, né? Trazer conteúdo para esse canal aí, para esse povo que precisa bastante, né? Vida longa aí, né? Conte comigo no que precisar. Tamo junto. Né? Obrigadão de novo aí. Valeu. Pessoal, para quem nos acompanhou aí, viram mais uma aula aí, um conteúdo de qualidade. Então, aqueles recados aí, cara, para quem escutou o Faé, que diz assim, cara, tem um conhecido, tem alguém que precisa escutar essa história, entender um pouco mais, compartilha esse conteúdo, deixa comentário aqui. Quiser deixar comentário pro Cris aqui também, coloca que depois a gente passa para ele, pode ter certeza. E obrigado mais uma vez aí por nos acompanhar. Quem quiser saber um pouco mais sobre a Sellers, o link está aqui, clica lá, chama o nosso time de vendas, que eles vão ter o maior prazer de poder demonstrar para vocês de que forma a gente pode estar ajudando. Valeu? Até o próximo episódio.